Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Márcio e estaremos juntos nessa disciplina de metodologia do ensino das ciências naturais, né? Fundamentos teóricos e metodológicos do ensino de ciências naturais, né? Vamos lá conhecer um pouco mais sobre essa disciplina, a importância dela para o curso de pedagogia, mais como uma orientação de fundamentos e de métodos a serem trabalhados com nossos alunos, tendo em vista que a nossa sociedade contemporânea, ela passa por grandes transformações científicas, né? Há uma necessidade de mais informações, de mais atualizações para que nós, como profissionais da educação, possamos transmitir com eficiência e segurança essas atualizações para os nossos alunos, né? Estamos vivendo em períodos de grande avanço tecnológico, nós estamos vivendo isso e é preciso que a gente também compreenda para poder transmitir para os nossos alunos. Eu vou passar para vocês uma história, né? Talvez até tenha acontecido com vocês, não necessariamente em ciências, mas em outras disciplinas, mas se encaixa perfeitamente daquilo que é o objetivo da nossa disciplina, tá? De conhecer, de desmistificar muito dessa disciplina em sala de aula, tentar acabar com essa questão de decoreba e fazer com que os alunos aprendam de forma contextualizada. Assim, turma, eles irão aprender muito mais, irão vivenciar a ciência, que é um dos objetivos da disciplina, tá? Vamos lá. O professor entrou na sala de aula e estávamos todos na maior algazarra. Para conseguir silêncio, ele disse que ao final da semana haveria uma prova com a matéria da aula daquele dia. Nos sentamos e tentamos copiar tudo que ele havia falado e escrever no quadro. Não tínhamos tempo para prestar atenção. Às vezes, eu não conseguia nem terminar as frases. Para nós, parecia que ele falava grego. Vocês já perceberam aí a situação? Ele, para tentar controlar a turma, ameaçou fazendo uma prova, com o conteúdo dado daquele dia para tentar fazer com que os alunos se acalmassem. Sem contar também muitos termos que estava usando na aula de ciência, fazer com que os alunos não entendessem. Parecia que ele falava grego. Quantas e quantas vezes essa situação já aconteceu na vida acadêmica de vocês? Não apenas na faculdade, mas também no ensino fundamental, no ensino médio. Algumas palavras que não faziam sentido para vocês. Foi uma aula chata. Quinta-feira eu tinha que estudar. A prova certamente seria amanhã. Abri o caderno e vi que só dava para entender algumas frases. Mesmo assim, elas não faziam muito sentido, pois eu não conhecia aqueles nomes. Só me restava uma alternativa: decorar. Eu espero que vocês nunca tenham feito isso. Ou já fizeram? Coloca aí nos comentários se vocês tiveram que decorar as questões para poder tirar uma boa nota na prova. E onde ficou o conhecimento? Onde ficou o aprendizado disso? Quantas e quantas vezes não aconteceu isso? Vocês lembram como eram as aulas do ensino médio, do ensino fundamental de vocês, do ensino médio? As aulas de química, física e biologia, as aulas de ciência do ensino fundamental? Eu me recordo bem, muitos dos meus professores de ensino fundamental, eles faziam algumas questões que me levavam não a aprender, mas a decorar. Tipo, tínhamos uma aula sobre as plantas, ao final dessa aula, a professora ou o professor fazia o seguinte: primeira questão, quantas partes tem uma planta? Segunda questão, quais são as partes da planta? Onde está o aprendizado nisso? Onde está a contextualização disso? Era meio que éramos orientados apenas a decorar e não de fato aprender. Na hora da prova, escrevi tudo que lembrava do caderno e algumas frases que eu consegui colar. Eu tenho certeza que meus alunos de pedagogia não pescam, eu tenho certeza disso. Que é bom que acabou. Como ciências é chato. Será que ciências é chato mesmo? Se pelo menos aprendesse algo útil, será que não aprendemos nada de útil com ciências? Nós estamos vivendo um período bem complicado da história da humanidade. Em meio a uma pandemia, pessoas que estão batalhando por uma vacina, outros que estão dizendo que não tem eficácia, alguns com medo de tomar vacina e virar jacaré. Peraí, tomar vacina, virar jacaré? Isso pode acontecer? Claro que não, né, gente? Claro que não. Pessoas precisam de esclarecimento científico e é algo tão básico. Apenas ter um pouco de conhecimento científico, vocês irão perceber que muito do que se fala hoje em dia é um tremendo de um absurdo, tá? E é importante também que a gente aprenda isso para poder transmitir para os nossos alunos e eles não serem ludibriados por qualquer um que chega e fala bonito, fala com jargões, para poder convencer a população. É preciso que a gente tenha esse pouco de conhecimento científico. Tá? Um pouquinho de conhecimento científico já é o suficiente para não sermos enganados por qualquer pessoa.
Uma das formas de a gente buscar esse conhecimento científico, né, das aulas de ciência, é a gente entender como é que funciona o currículo de ciências, quais são os conteúdos estruturantes, quais são os principais objetivos, para que a gente possa nos familiarizarmos com isso e assim podemos transmitir para os nossos alunos com mais eficiência, tá? Olha só, muitas inovações curriculares se fizeram presente na educação de modo acentuado nas ciências naturais. Muitas inovações. Após a Segunda Guerra Mundial, o avanço tecnológico foi enorme. Foi enorme. Hoje em dia, somos dependentes de tecnologia. Precisamos de um sistema, plataformas, celulares, computadores, entendeu? Para a gente poder nos comunicarmos com os outros, para podermos interagirmos, para podermos aprender cada vez mais, tá? A modernidade tem influenciado diretamente o currículo, gerando nas escolas novas demandas. Essa modernidade tecnológica que estamos passando, se faz necessário que a escola acompanhe isso, tá? Que a escola acompanhe, que ela saia dessa idade da pedra que vivia no passado e se atualize com novas demandas de conteúdo e de ferramentas tecnológicas. Final do século XX e início do século XXI, temos deslocamento do enfoque do currículo, até então voltado para a formação e preparação dos estudantes para o vestibular, agora para um conhecimento da ciência para todos. Como acontecia isso no passado? O ensino de ciência era apenas um ensino voltado para que os alunos compreendessem o suficiente para fazer uma prova no vestibular e assim ingressar na carreira universitária. Hoje em dia, não. O nosso principal objetivo do ensino de ciências é fazer com que eles sejam cidadãos do mundo, sejam conscientes e que sejam capazes de transformar a sua realidade e a realidade de todos à sua volta. A todo momento surgem novas produções científicas veiculadas pela mídia, o que determina a complexidade do ensino de ciências, comprovada por meio de exemplos, como o tratamento que utiliza as células-tronco e a nanotecnologia, configurando novas demandas para a disciplina. Nós temos que nos atualizar bastante sobre esses assuntos. Nanotecnologia, o que é isso? Célula-tronco, o que é isso? Bebê de proveta, vacina em tempo recorde, mutações. A gente não tinha o hábito de ouvir falar isso, né? Mas a influência da mídia e as novas demandas tecnológicas, a nova demanda para essa sociedade contemporânea que estamos vivendo, se faz necessário que compreendamos esses conteúdos e assim poder transmitirmos com maior eficiência, repito, transmitir com maior eficiência para os nossos alunos. A transposição dialética desses novos saberes da escola determina a necessidade de propostas curriculares adequadas à realidade, que possibilitem espaços efetivos para discussão e reflexão a respeito da identidade científica, procurando instrumentalizar o educando para que, de maneira consciente, possa compreender e intervir no mundo. Olha só essa imagem do garoto feliz aí com a mão na massa. E aí eu pergunto a vocês, eu peço que vocês coloquem nos comentários, quantas e quantas vezes vocês tiveram uma aula de ciências que foi uma aula diferenciada? Que vocês tiveram que sair da sala de aula, vocês fizeram o plantio de alguma coisa, que vocês foram conhecer o ambiente extra classe. Quantas vezes vocês tiveram isso? Eu tenho certeza que aqueles que tiveram vão lembrar porque foi uma aula significativa, foi uma aula mão na massa, foi uma aula importante. Ao contrário do que vinha sendo feito há muito tempo, apenas com decorebas. Apenas com decorebas, o ensino de ciência hoje se faz necessário de um método mais eficiente, acima de tudo contextualizado, para que o aluno possa compreender e viver a ciência. As mudanças devem ocorrer de forma a organizar o conhecimento na escola por meio de ações voltadas ao educando. Olha só que bacana aí. Seria bom se todas as escolas brasileiras tivessem equipamentos de laboratório, um microscópio, porque não dá apenas para a gente trabalhar e fazer com que os alunos imaginem. É preciso que eles, além de sejam trabalhados, que eles imaginem e também coloquem em prática aquilo que eles estão aprendendo. Tá? Nos anos 60, durante o período da Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial, vocês devem lembrar que houve uma corrida armamentista, né, um desenvolvimento tecnológico muito grande. Nos Estados Unidos, as escolas começaram a ser equipadas com laboratórios. Isso para quê? Para descobrir novos talentos científicos, tá? Para que não parasse a produção científica do país. Só que isso era um método muito caro. Nem todos os países do mundo teriam essas capacidades financeiras para montar laboratórios nas suas escolas.
o brasileiro, como ele é sempre um ser criativo, percebeu que não precisa montar laboratórios caros, mas poderíamos fazer esses trabalhos com materiais que temos em casa, que poderíamos explicar como funcionam determinados fenômenos da natureza ou determinados fenômenos químicos, físicos e biológicos a partir de materiais, de instrumentos que temos em casa. Isso que é fundamental. E essa disciplina nós vamos trabalhar bastante isso, deixar a nossa criatividade fluir. E eu sei que vocês são bem criativos e nós vamos fazer isso muito bem feito, tá? O currículo pode ser entendido como uma indicação de um processo cognitivo e social, no qual as oportunidades de aprendizagem são resultado da interação do professor com os estudantes, né? Essa interação do professor com os estudantes é fundamental para que o currículo seja aproveitado. E é importante a gente lembrar que no Brasil nós temos as questões regionais. É importante lembrar isso. Esse regionalismo, que essas culturas diferentes no nosso país, faz com que a gente use mais uma vez a nossa criatividade, adeque conteúdos para podermos trabalhar com nossos alunos. Não deve existir apenas como um documento, mas como elemento presente na vida de educadores e educandos. Seguindo as tendências atuais, como podemos colocar o currículo como seleção de cultura, como processo ordenador da socialização do conhecimento, no qual engloba toda a nossa ação pedagógica, né? Nós precisamos elaborar um currículo adequado para a nossa realidade. Ou será que daria certo um currículo baseado em escolas bem equipadas de São Paulo para que a gente possa trabalhar em escolas que não têm todo esse equipamento aqui no Maranhão? Claro que isso não daria certo. E vocês já percebem essa disparidade. A pandemia está revelando isso, né? Essa disparidade social, essa disparidade econômica e essa disparidade educativa. Como elemento que orienta toda a ação pedagógica, o currículo deve representar os interesses de todos os envolvidos no processo, os conhecimentos necessários para a compreensão histórica da sociedade, metodologias que deem voz a todos, bem como a avaliação que encaminhe para a emancipação. Esse é um dos principais objetivos, né, do ensino de ciências em si. Fazermos refletir sobre a nossa vivência em sociedade, fazer com que os alunos compreendam isso e que eles estejam emancipados, que eles sejam capazes de se sentir cidadão do mundo e que possam ser capazes também de transformar a sua realidade e a de todos à sua volta. Temos aqui um pouco do histórico, né? Nos anos 70, houve uma opção de universalista, centralidade do método científico, que permite o acesso à verdade da natureza, e pela ausência completa de referências às condições da produção de ciência. Já nos anos 90, relações entre a ciência e fatores socioeconômicos começam a ser mais visíveis, né? Aqui no Brasil, o ensino de ciências ele já começou a ser mais eficiente a partir dos anos 70. Até o ano de 1970, por exemplo, nos anos 60, só tinha a disciplina de ciência na 7ª e 8ª série do antigo ginásio. A partir dos anos de 1970, esse ensino de ciência passou a ser obrigatório em todo o ensino fundamental. O ensino de ciência no Brasil, pelo nosso histórico, ele é até então recente, né? Tem aproximadamente um século disso. O mundo todo já estudava isso. Aqui no Brasil, quando começou, era apenas com professores estrangeiros. Hoje nós temos grandes autores, cientistas, professores de renome nesse campo científico, tá? O ensino de ciência só tem sentido se puder criar, olha só que legal, se puder criar condições para que o indivíduo adquira uma postura crítica em relação ao conhecimento científico e tecnológico, no seu processo de desenvolvimento, relacionando-se ao comportamento do homem em relação à natureza. Nós sabemos hoje a nossa capacidade de moldar a natureza para satisfazer nossas necessidades. Mas até que ponto temos ética suficiente para moldarmos a natureza, satisfazer nossas necessidades e não prejudicar as futuras gerações? É justamente isso que o campo científico nos transforma. Ele nos deixa pessoas mais críticas, tá? Para que a gente possa compreender o mundo e tudo o que acontece nele. Guinada no campo do currículo de uma compreensão do objeto de estudo como texto político para uma centralidade cultural. Questões culturais estão atualmente no centro das preocupações curriculares, lembrando que a relação entre cultura e escola é muito forte, na medida que era a função da escola transmitir cultura.
Então, nós temos aí, estamos estudando a sociedade, o comportamento dessa sociedade e podemos adequar essa realidade aos ensinamentos que estamos vivendo na escola. A partir disso, dessa contextualização, os alunos irão compreender melhor a ciência, vão enxergar mais a ciência como um todo, o conhecimento científico, o método científico, o levantamento de hipóteses e nova descoberta se aproxima. Estamos vivendo um período de uma explosão de eventos tecnológicos. A cada dia que passa, temos avanço na pesquisa de medicamentos, no combate a doenças, a descoberta, a criação de vacinas, de novos patógenos, avanço tecnológico, isso não apenas para usar em sala de aula, mas para também usarmos no nosso cotidiano. Quem poderia imaginar há 30, 40, 50 anos atrás que teríamos que passar por essa pandemia e usaríamos ferramentas como um computador e um celular? Quando houve a pandemia, no início do século passado, as crianças se reuniam para escutar as aulas através do rádio. Olha só o avanço que temos hoje. Temos programas educativos na televisão, temos vídeos no YouTube, canais por toda parte, nos transmitindo conhecimento. A escola continua fazendo o seu papel. Claro, é preciso que a gente se adeque a essa realidade cultural, que a gente possa continuar transmitindo conhecimento de forma eficaz para todos os alunos, para que eles possam realmente serem cidadãos do mundo, capazes de transformar não apenas a sua realidade, mas tudo aquilo que o cerca. O grande desafio, claro, sempre tem um desafio, né, turma? O grande desafio reside em pensar em um currículo que respeite a singularidade das diferenças, sem transformá-las em desigualdade. Isso que eu falei para vocês. Nosso Brasil é um país muito grande, com diversidade cultural enorme, tá? Não apenas cultural, mas também social, econômica. E é preciso que a gente pense em um currículo que se adeque a essa realidade, sem deixar com que os alunos eles fiquem ultrapassados, que os conhecimentos adquiridos por ele fiquem perdidos no tempo, tá? Nessa concepção, o ensino de ciência tem atualmente como desafio proporcionar a todos os alunos, por meio de conteúdos e conceitos, uma leitura crítica de fatos e fenômenos relacionados à vida, à diversidade cultural, social e também produção científica. Os conteúdos devem ser estabelecidos de maneira flexível, também para possibilitar alterações se necessário for. Claro que um planejamento do ensino de ciências, bem como em todas as outras disciplinas, eles não devem ser um planejamento engessado, pronto e acabado. Há uma necessidade de deixarmos esse planejamento passível de alterações de acordo com a nossa realidade, de acordo com o nível da turma, para que a gente jamais deixe alunos para trás no campo do conhecimento. Para que as mudanças realmente ocorram, é importante ressaltar que os professores devem buscar um novo olhar sobre as ciências, indo além do que está contemplado no currículo, diante das demandas cada vez mais exigentes, com novas práticas e com elementos interdisciplinares. Tá, pessoal? É importante que a gente se adeque a essa nova realidade. É importante que a gente tenha os devidos cuidados e, assim, a gente possa transformar de fato a nossa realidade. O conhecimento científico é fundamental, ele se faz necessário. A partir disso, desse conhecimento científico, podemos levantar hipóteses, fazer sugestões e, com certeza, temos mais conhecimento de como viver em sociedade. Até a próxima.